E aí, pessoal, sossegado? Então, continuando hoje para fechar nossa parte de banco de dados aí, tá? Então a gente vai terminar aí agora falando de transações, tá? Como que vocês vão trabalhar com transações utilizando o PHP e algum banco de dados aí, no nosso caso aqui vai ser o MySQL. Então a gente vai ver como que vocês iniciam uma transação, como que vocês fazem o commit dessa transação, como que fazem o rollback no caso de ocorrer algum erro, tá ok? Então, vamos lá. Então, começando aí com os nossos prepared statements, aí a gente vai trabalhar aí com eles dentro do PDO, tá ok? O que são os prepared statements, tá? Então, eles são um mecanismo no qual a gente pode utilizar para criar aí como se fosse um template de uma SQL que a gente queira executar. E essa SQL ela fica, digamos que pré-compilada aí na memória do servidor para ser reutilizada quantas vezes forem necessárias, tá ok? Então, essa que é a ideia de você estar trabalhando com Prepared Statements. O Prepared Statements ele pode conter algumas constantes que são substituídas em tempo de execução, tá? Isso para que essa SQL pré-compilada ela não fique fixa, né? Então, você pode deixar ela um pouco maleável para que você possa substituir valores nela. Essas constantes vocês podem encontrar elas com os nomes aí de parameters, placeholders ou bindvars, tá ok? Então qualquer um desses nomes aqui se refere exatamente à mesma coisa. O prepared statements, né, ele tem que ser usado somente quando uma SQL for repetida várias vezes, tá? Então, de repente lá você vai executar uma query dentro do teu sistema que não tem necessidade dela estar dentro de um laço for ou de um while, nem nada disso daí. Então, o ideal é não trabalhar com prepared statements, tá? O ideal do prepared statements é você trabalhar com ele em consultas que normalmente vão estar dentro de um laço for, dentro de um laço while, tá ok? E uma vantagem que o Prepared Statements tem também é que ele não sofre com ataques de SQL Injection, tá? Porque ele já trata os dados quando você faz a substituição das constantes, então ele já cuida disso daí pra gente. Quais que são os passos aqui para a gente trabalhar com Prepared Statements, né? Então você vai fazer o que? Você vai trabalhar com o Prepare, que é pegar justamente essa tua consulta SQL e preparar ela para que ela possa ser executada várias vezes. Você tem o passo aqui que é o bind, que ele é opcional, tá? Aí depende da tua consulta que você está fazendo o prepare, tá? Então, se ela tiver constantes para serem substituídas, aí você vai ter o bind, senão não. E por último, o execute, que vai executar, tá? Tantas vezes quanto forem necessárias aí esse prepared statements que você está criando. Para a gente trabalhar aqui no PHP com o prepared statements, a gente vai estar trabalhando aqui com a extensão PDO, tá ok? Então aqui no PDO ele tem o método que é o método prepare, tá? E esse método prepare aqui ele vai retornar para a gente aí um PDO statement e daí, a partir dele a gente vai montando tudo que a gente precisa. Então vocês vão iniciar aí o Apache de vocês, o MySQL e daí a gente vai trabalhando aí num código novo aí. Então eu vou aqui criar um novo arquivo, chamar ele aqui de ps.php. Vamos fazer a nossa conexão aqui do PDO, né? Então, new PDO, MySQL, host, localhost, dbname igual aula, charset igual tf8, usuário root e senha vazio. Então, vamos montar nosso SQL aqui. Então, select asterisco from aluno, que é a nossa tabela. Eu vou fazer uma consulta mais simples aqui, tá ok? Só para vocês terem uma ideia de como trabalhar com isso daqui. Então a gente vai fazer aqui o prepare, tá? Então você vai pegar aqui, ele vai retornar um statement para gente. Então, PDO, prepare, a tua consulta. Com isso aqui, ele já deixa a tua consulta aí, digamos ele que pré-compilada na memória, tá? Para que você possa sempre utilizar ela aí de forma um pouco mais rápida. Feito o prepare, a gente precisa, se necessário, fazer o bind, né? Eu vou colocar aqui uma variávelzinha só para a gente poder ver como fazer o bind, tá? Então vamos colocar aqui RA. From aluno, where RA igual RA. Isso aqui são as constantes que eu comentei, tá? Então eles podem aparecer dessa forma aqui, com 2 pontos e um label aí, ou pode aparecer só como interrogação, tá?
Aí você que escolhe na hora de programar qual que você quer utilizar. Eu gosto bastante de trabalhar com label, porque ele fica fácil de você identificar a qual campo que você está se referindo, e até na hora de fazer o bind aí fica mais fácil de entender o que está acontecendo. Então aqui a gente fez o prepare, vamos para o passo do bind ali, né? Então aqui é o primeiro passo ali, que é fazer o prepare. Agora a gente vai para o segundo passo aqui nosso, que é o bind. Para fazer o bind, a gente vai estar utilizando aqui a funçãozinha bind value, tá ok? Ela tem 3 parâmetros aqui, que é a constante, que pode ser a interrogação ou aquele label ali, o valor para aquele campo em específico e qual que é o tipo dele lá no banco de dados. Então a gente vai pegar aqui, statement, bind value, a constante, RA, qual que é o valor dela, tá? Eu vou pegar aqui 13, que eu sei que tem um aluno com RA13 lá no meu banco de dados. E qual que é o tipo, tá? O tipo vocês vão trabalhar da seguinte forma aqui. Então você vai colocar lá PDO, param, e daí no manual vocês têm todos os tipos que vocês podem estar utilizando aqui, tá? Então str para string, int para um valor inteiro, e aí tem vários outros aí para booleano, para float, então tem várias coisas aí. Então vocês podem estar consultando o manual lá nessa parte do PDO aqui com Prepared Statements e verificar quais tipos vocês podem estar utilizando aqui no Bind Value, tá ok? Então aqui como o nosso RA lá, ele é um inteiro no banco de dados, né? Então aqui eu vou colocar como param int. E daí por último a gente tem que fazer o nosso execute ali, né? Que é rodar o nosso Prepared Statements aí. Então a gente vai trabalhar aqui com o método execute. Então vamos pegar aqui statement execute. Feito isso daí, a nossa consulta vai ser executada, tá ok? Então a gente vai pegar aqui, vamos colocar aqui. Então, ó, ficou em branco a tela, tá? Porque o que aconteceu? Eu fiz aqui o prepared statements, peguei, mandei ele executar, só que eu não fiz o fetch, né? A gente viu que lá no PDO, para você mostrar essas coisas na tela, você tem que trabalhar lá com a funçãozinha fetch. Então, como que você vai fazer isso daí, tá? Então, você vai pegar aqui, vou pegar aqui linha, recebe statement fetch, o nosso fetch object lá, daí linha, eu vou pegar o nome ali do meu aluno que tem esse RA que eu estou informando, né? Então, dá um F5 aqui, então lá vai vir o nome do aluno lá, tá ok? Para mim fazer o fetch aí. Então, basicamente é isso daí. Então, eu vou fazer a consulta minha, mandar preparar ela, fazer o bind das constantes que tiverem nessa consulta e mandar executar, tá ok? Se aqui na constante eu estiver usando a interrogação, aqui na hora de fazer o bind value, você vai ter que informar aqui qual é essa interrogação, tá? Então, como aqui é a primeira interrogação, então aqui você vai informar 1. Se você tivesse mais interrogações, por exemplo, eu tenho 3 interrogações, eu quero substituir o valor na terceira, então você vai colocar o valor 3, tá? Então ela começa sempre com 1 ali. Mas como eu disse, eu prefiro usar aqui essa questão com labels aqui, porque fica mais fácil de identificar, tá? Na hora de fazer o bind value aqui, então eu sei exatamente o que eu estou setando lá na minha consulta, tá? O que eu estou substituindo. Ao passo que se você usar as interrogações, você vai só colocar um número aqui, tá? 1, 2, 3, 4, e daí, dependendo da extensão do teu código, você não sabe no que está sendo substituído lá no teu SQL. Então é legal trabalhar aqui com label por conta disso daí, tá ok? Então essa daí é o nosso prepared statement, tá? Que a gente fez com um select, mas a gente vai ver como que a gente vai trabalhar com isso daí usando para um delete, para um insert, coisas do tipo aí, tá ok? Então, voltando aqui para os nossos slides. Além do execute, algumas extensões de banco de dados aí que trabalham em conjunto com o PDO, elas vão precisar que você chame o método closeCursor depois que você fizer o trabalho com o statement, tá ok? Tá? Não são todas que precisam disso daí, mas em alguns casos vai ser necessário. Então, sempre coloque, tá? Então, para evitar as exceções, coloca sempre que daí não tem problema de repente esquecer isso daí. Então, você vai colocar aqui statement close cursor, tá ok? Então sempre coloca no final lá, depois que executar tudo, o close cursor para garantir que de repente se você trocar de banco de dados aí
não vai dar nenhum problema para você dentro do teu sistema, tá ok? Então, seguindo aqui, então esses daí são os prepared statements, tá? Então, sempre lembrar dos passos aí, fazer o prepare, o bind das constantes, caso elas existam, e execute no final aí para executar o prepared statement. E daí aqui a gente entra aí falar das transações, também a gente vai trabalhar aí com as transações também usando o PDO, tá? Daí só para relembrar alguns conceitos aqui das transações, né? A questão da ACID, tá? Então, questão da atomicidade, que diz lá que as nossas transações ou elas fazem tudo ou não fazem nada, tá? Então, imaginando que você está apagando vários registros e em algum desses deletes aconteceu algum erro, então a tua transação ela tem que ser cancelada, tá? Então ela não pode apagar todos os registros ou só aqueles que foram possíveis, tá? Então ou ela apaga tudo, ou se de repente tem algum der erro, ela não pode apagar nenhum, tá? Então isso é a questão da atomicidade. A questão da consistência, que a transação deve manter a integridade dos dados, que diz respeito ao quê? Então, imaginando que lá no teu sistema você fez um sistema financeiro aí, onde, sei lá, o teu cliente lá ele tem R$200 de saldo. E daí você vai lançar uma transação para o banco de dados onde você vai tirar R$300 desse cliente. Só que você tem uma regra de negócio no teu sistema que diz que o saldo do cliente não pode ficar negativo. E daí se tua transação ela for persistida no banco de dados, ela vai quebrar a integridade dos dados porque vai quebrar a tua regra de negócio, né? Então o saldo do cliente vai ficar negativo. Então ela tem que ter consistência, então ela tem que manter a integridade dos dados no banco depois que ela é concluída, tá ok? E a gente tem a questão do isolamento, que diz que uma transação não pode interferir em outra. Então imaginando aí que você inicia uma transação lá para um registro, que você vai atualizar esse registro, e em paralelo uma outra pessoa inicia uma transação para apagar esse mesmo registro. Então essas transações, a de atualizar e a de apagar, elas não podem interferir uma na outra. Então a que chegar primeiro no banco é a que vai ser executada. Então a transação de atualização chegou primeiro, então ele faz todo o processo da transação de atualização, e só depois que ela terminar é que a transação de apagar, né, de deletar aquele registro é que vai poder ser feita, tá ok? Então uma transação não pode interferir em outra. E a questão da durabilidade, que diz que quando a transação é concluída, os dados têm que ficar armazenados aí de forma permanente no banco de dados, tá? Então você não pode concluir uma transação e dali uma hora voltar no banco e os dados não estão mais ali depois daquela transação ter sido executada. Ou logo após ela ter sido finalizada, os dados não ficarem permanentes no banco. Tá? Então, a questão da durabilidade aí, após a execução de uma transação diz respeito a isso daí, que os dados têm que ficar ali no banco de dados de forma permanente. Tá ok? Para a gente trabalhar aqui com as transações, para ficar fácil de entender como que isso daí funciona, a gente vai fazer o seguinte aqui. Vocês vão pegar lá e abrir o phpMyAdmin. E naquela nossa base aula lá, a gente vai criar uma nova tabela aqui de telefone. Essa tabela de telefone ela vai ter o ID, o RA do aluno e um número de telefone dele, né? E esse número de telefone é único aí, tá? Então, tá só a nossa regrinha de negócio aqui. Claro, numa situação real você não iria fazer esse tipo de coisa. Então, duas colunas. Então, aluno RA e o número do telefone, tá? Então, o número do telefone é um inteiro, o aluno RA também é um inteiro. Manda guardar lá. Daí, o que a gente vai fazer aqui? O aluno RA, você vai marcar aqui essa opçãozinha aqui, índice, para a gente fazer com que ele vire uma chave estrangeira para a gente. E o número, você vai colocar aqui como único. Ok? Feito isso, você vai vir aqui em Relation View. E aqui em Foreign Key Constraints, a gente vai pegar aqui aluno RA, aluno RA. On delete no action e on update no action. Guarda. Tá ok? Então aí está a nossa base de dados aula com a tabela aluno e telefone interligadas. Se você quiser ver graficamente isso aqui, você vai vir aqui ó, em mais e desenhador. Tá? Ali vai ter a nossa tabela ali, a tabela aluno, ligada aí com a tabela telefone, mostrando que tem a foreign key aí, tá ok?
Então você tem essa representação aí também. A gente vai pegar aqui na nossa tabela telefone e vai inserir algumas informações nela aqui. Então vamos pegar aqui o nosso aluno 13, colocar um número aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Executa. Então aí a gente tem o aluno com RA13 e números de telefone dele, tá ok? Então o que a gente vai fazer aqui agora? Para trabalhar com as transações. Então, como que funciona uma transação aí? Então, você vai iniciar a transação, tá? Você vai indicar para o banco de dados que você quer iniciar uma transação. Aí você vai executar as suas consultas e verificar. Se deu erro, faz o commit. Se deu erro, faz o rollback. Se não deu erro, faz o commit, tá ok? Como que a gente vai fazer isso daí? Aqui no PDO, você vai iniciar a transação usando o método begin transaction, tá? Então, que é essa nossa primeira parte. O commit, tá? E tem um método com o próprio nome que é o commit. E rollback tem lá um nome com o mesmo nome que é rollback. Então a gente vai pegar aqui no nosso código aí. Vamos fazer o seguinte aqui. A gente vai pegar aqui delete from aluno where RA igual RA. Tá? A gente vai fazer aqui o prepare, tá? O bind value, execute. Não vamos precisar disso aqui agora. Não precisamos de fetch, só vamos fazer a execução. O execute, se ele roda, ele retorna true. Se ele der algum problema, ele vai retornar false. Tá ok para você? Então a gente vai pegar aqui. Vamos criar uma variável aqui com o nome status. Vamos fazer o dump aqui. Então vamos rodar aqui para a gente ver o que acontece aí. Então, ó, nosso execute retornou um false. Tá? Se você checar aqui o teu banco de dados lá, cadê a nossa tabela aluno? Então o aluno ali com RA13 ainda está lá, tá? Então ele não fez o delete. Por quê? Como a gente tem uma chave estrangeira, e você tem telefones, então você tem que apagar, para você poder apagar o teu aluno, você antes tem que apagar os números de telefone dele, para só então apagar o aluno. Só que perceba assim, são duas tabelas, tá? Então eu vou usar uma transação aqui porque eu não posso pegar assim, eu vou deletar o aluno. Mas quando eu deletei o aluno, a minha transação ela só apagou os telefones, mas não apagou o aluno de fato, que era o que eu queria. Então, você tem que garantir nessa transação de apagar o aluno, que essa transação vai apagar os telefones e o aluno também. Então, o que a gente vai fazer aqui? Então, você vai pegar e vai fazer aqui o início da tua transação, tá? Então, a gente vai fazer ali o begin transaction. Begin transaction. Então, a gente vai iniciar uma transação. E daí, iniciada a transação, você vai fazer aí o que você precisa, tá? Então, a gente vai pegar aqui, apagar os números de telefone, tá? Então, vou colocar aqui SQL aluno, SQL telefone, que basicamente vai ser a mesma coisa, tá? Então, vou colocar aqui delete from telefone, where aluno RA igual RA. Então, vamos ver aqui só confirmar como que tá ali. Telefone, aluno underline RA, beleza. Então, a gente vai aqui fazer o prepare da SQL telefone. Vamos colocar aqui statement aluno. Statement telefone. SQL aluno, SQL telefone. Isso aqui você pode deixar fora do begin transaction, tá ok? Então ele fica preparado lá para você. E dentro do begin transaction você faz só o bind ali. Então eu vou fazer aqui o bind value do statement telefone. Tá, vai setar ali para mim e vai executar. E daí eu vou fazer
o bind value aqui do statement aluno, tá? Bind value também, e statement aluno, statement telefone. Tá ok? Fiz isso daqui, então begin transaction, fiz as consultas que eu precisava, aí eu preciso fazer o commit e o rollback. Como que eu vou fazer isso daí? Quando você trabalha com transações, você pode colocar isso aqui dentro de um try-catch, tá? O PDO, no geral, é legal trabalhar dentro de try-catch, que daí fica mais fácil de fazer tudo aí. Então ele vai lançar uma exceção para você, exception. Tá, então se deu certo aqui, eu vou fazer o PDO commit, senão eu pego aqui o PDO rollback, tá ok? Tá? Então commit, rollback. Então se deu tudo certo, então eu inicio o begin transaction e o commit aqui no try, para ele executar como seria o passo normal. Se der algum erro, vai ser capturado aqui no catch, e aí eu faço o rollback da minha transação, tá ok? Então, a gente tem o statement do aluno, o statement do telefone, apaga os telefones, apaga o aluno, faz o commit e tranquilo. Então vamos rodar aqui. Tá, e agora a gente vai verificar aqui no nosso banco de dados, vamos ver lá, aluno. Então o aluno 13 não está mais aí. Na tabela telefone também não tem nada, tá ok? Então aí nossa transação funcionou bem certinho, tá? Então abre a transação, como eu preciso apagar de duas tabelas, tá? Então sempre que envolver mais de uma tabela, para inserir, para atualizar, para apagar, sempre use em transações, tá? Porque daí você garante que todas as tabelas envolvidas realmente vão ser afetadas, e não, de repente, você usa só uma carry normal ali, você tem 5 tabelas envolvidas na ação e 3 conseguem ser afetadas e 2 não acontece nada, e aí você já quebra a integridade do teu banco de dados e o teu sistema vira uma zona, tá? Então, use em transações sempre que envolver mais de uma tabela aí, para garantir, né, que a ação que você está fazendo sempre vai executar por completo aí em todas as tabelas, tá ok? Então esse é o mecanismo de transações que a gente tem aí para trabalhar com o PDO aí no PHP, e a questão do prepared statements aí também, tá? Então lembrando, tá? Então para o prepared statements lá, prepare, o bind se necessário e o execute, e nas transações iniciar com begin transaction, executar, e daí faz o commit se deu certo e o rollback se deu alguma coisa errada, tá ok? Então, por hoje é isso aí, pessoal. Até a próxima.